Eu sou a Efigênia, da Igreja Presbiteriana de Correia, do Presbitério PCGG, e estamos aqui juntos para comemorarmos o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. No dia 27/9 se comemora o Dia Nacional da Pessoa Idosa e no dia 1º de outubro o Dia Internacional da Pessoa Idosa. E para isso nós trouxemos algumas informações para você e para a sua família. Eu vou falar da importância que é o idoso, da necessidade que se tem de beber água. A Josimere, da IPB de Boa Esperança, também do PCGG, estará falando para vocês sobre os direitos dos idosos. Então você e sua família estejam atentos, pois possa ser que algum de vocês tenha alguma necessidade e não saiba, desse direito que você tem. Nós temos também a nossa irmã Deise, da IPB de Jardim Jerusalém, do PCGR, que vai estar falando sobre a importância de se fazer o trabalho manual, a importância que é para o seu equilíbrio, para a sua cognição, e ela vai estar ensinando a fazer um porta-cartão. Então, se você quiser realizar esse trabalho, nós solicitamos para que você o faça e que poste nos grupos para que outras pessoas se sintam incentivadas por você para fazer esses trabalhos. Então, hoje nós comemoramos aqui o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Hoje eu vim conversar com vocês sobre a importância do consumo da água para a pessoa idosa. Nós sabemos, segundo alguns estudos, que a partir dos 30 anos o nosso organismo ele começa a envelhecer. E nós precisamos entender que mesmo sem estar com sede, nós precisamos da água pela importância que ela tem no nosso organismo. A água ela é essencial para algumas funções do corpo, para que essas funções possam ser realizadas e não tenhamos nenhuma deficiência no nosso organismo. Lembrando que a água é importante na digestão, na absorção e no transporte tanto de nutrientes e também na excreção de algumas substâncias, sejam elas tóxicas ou não, do nosso organismo. Lembrando que o idoso, ele toma bastante medicamento. O medicamento, para ele, alguns medicamentos, para ser dissolvido, ele necessita de água. Então, se você toma um comprimido e ele necessita desta água para ser dissolvido e não tem água no organismo, no estômago, para que ele seja diluído e absorvido, esse medicamento ele não vai ter o seu efeito, não vai ter a eficácia no tempo normal para que esse medicamento faça o seu efeito. Então, idosos que tomam muitos medicamentos têm necessidade de beber água. O Ministério da Saúde, ele coloca pra gente que nós precisamos beber no mínimo 2 litros de água por dia. Então, mesmo sem sede, já que com o envelhecimento nós temos a diminuição da percepção de sede, por isso vocês não sentem sede como enquanto jovens, E aí vocês deixam de beber esta água. A nossa orientação é que para o seu organismo manter todas as funções, você necessita da água. Lembrando que a água, ela também ajuda na regulação da temperatura do nosso corpo. Lembrando que a água ajuda a moldar o bolo fecal. Muitos idosos reclamam de constipação intestinal. O que acontece? Não existe a água no intestino para fazer ou moldar esse bolo fecal. Então lembre-se que você precisa da água para respirar, para distribuir os nutrientes do seu organismo. E também nós podemos
ser mais vulneráveis, né, a tudo aquilo que o corpo necessita de água. E o idoso, ele é vulnerável à desidratação, exatamente porque com o envelhecimento há essa diminuição de água intracelular, né? E aí diminui o conteúdo da água corporal, então vai acontecer o quê? A vulnerabilidade à desidratação. Nós já temos desidratação fisiológica quando há diminuição dessa proporção de água no organismo. Lembrando que às vezes os idosos reclamam muito de tonteiras, e essa é uma das causas de falta de água no organismo, porque o organismo ele vai manter esse equilíbrio. Se você passa o dia inteiro com apenas um copo de água, o seu organismo ele vai reclamar. Então tem necessidade de se tomar a água. Trouxe aqui para vocês verem qual que é a importância, por que é importante, né, nós bebermos água. Porque o organismo do ser humano, o seu percentual é de água. Se você observar nesse quadro, as crianças de 0 a 2 anos, ela tem 75 a 80% de água no seu organismo. Já as pessoas, né? Nós que somos considerados pessoas idosas com maior de 60 anos, nós temos menos de 50% de água no organismo. Por isso, nós deixamos de fazer algumas absorções, deixamos de deixar que esses nutrientes sejam absorvidos, que esses medicamentos sejam absorvidos, e o nosso intestino é um dos grandes reclamadores por conta da falta de água no organismo. Então percebam que nesta orientação pequena que estamos dando aqui para vocês, mas não importa o tempo, se é calor, se é primavera, se é verão, se é outono, nós precisamos de beber água. Então eu deixo aqui para vocês a minha orientação. A água, ela é sim de grande importância para o seu, para o meu, para o nosso organismo. Amados irmãos e irmãs, amados do Senhor, que saudades de nos reunirmos, estarmos juntos. A palavra de Deus nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Nessa oportunidade, nós vamos falar com os irmãos um pouco a respeito do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele foi criado pela Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Esse ano, ele faz 17 anos. Se você tem 60 anos ou mais, você é considerado idoso. Ter alguns direitos e garantias previstos no Estatuto. Todo idoso tem direito à liberdade, à dignidade, à vida, à profissionalização, ao trabalho, à moradia, ao transporte, à previdência social, ao respeito, à proteção, à educação, à cultura e ao lazer. Ele tem prioridade em espaços públicos e privados, e essa placa é obrigatória. E agora as pessoas com mais de 80 anos têm prioridade entre os demais idosos. Tem direito a estacionamento, a uma vaga especial no estacionamentos particulares e públicos, mas sendo necessário o porte desse cartão. Tem também direito à carteira do idoso, que dá acesso gratuito ou ao desconto de 50% nas passagens interestaduais.
Direito também a passagem gratuita no transporte coletivo rodoviário de passageiros. O idoso também tem direito ao trabalho e não pode ser discriminado por causa de sua idade. Também isenção do IPTU se for proprietário do imóvel. No aspecto da saúde, ele tem direito a atendimento gratuito de saúde, podendo tirar a sua carteira de saúde da pessoa idosa numa clínica da família e tem direito a todo acompanhamento de sua saúde gratuitamente. Mas quando o idoso tem plano de saúde, ele pode ter plano de saúde, ele precisa ter muito cuidado, porque há muito abuso nessa área. Por exemplo, reajuste abusivo por faixa etária, a recusa indevida de cobertura dos serviços e tratamentos, a cobrança diferenciada para quem está ativo e inativo, a rescisão infundada de contrato, a recusa de adesão ao consumidor. Então, o idoso precisa estar bem atento com o plano de saúde. O idoso de baixa renda também tem direito a um benefício financeiro de 1 salário mínimo. O idoso é dever dos filhos. É dever dos filhos cuidar dos pais idosos. Na infância, os pais cuidam dos filhos. Na velhice, os filhos é que têm que cuidar dos pais. E isso é um artigo, é obrigatório. É dever dos filhos cuidar de seus pais. Eles podem ser violados e a gente tem visto isso muitas vezes. Discriminar o idoso. Discriminar é desdenhar, isolar, humilhar, menosprezar por causa da sua idade, né? Então isso é crime. Violência, né, contra o idoso, abuso financeiro ou material, né? Se apropriar dos bens, dos rendimentos, explorar financeiramente o pai, a mãe, a avó, o avô, se apropriar do cartão do banco, isso tudo pertence ao abuso financeiro material do idoso. A violência psicológica, né? Me disseram que estou velho demais para cuidar do meu dinheiro, ou cuidar da minha vida, ou fazer isso, ou fazer aquilo, né? Essa é a violência psicológica. Agressões são agressões verbais, né, que são dirigidas a você por causa da sua idade. Violência medicamentosa é a administração, né, por familiares, cuidadores, profissionais dos medicamentos prescritos pelo médico, mas de forma indevida, ou seja, aumentando ou diminuindo ou excluindo medicamentos, né, aumentando dosagem, diminuindo dosagem. Isso é violência medicamentosa. A violência física, né? A gente gera o filho, cria o filho e na velhice apanha dele. Muitos idosos passam por isso, né? Então essa é a violência física, a agressão física mesmo ao idoso. A violência sexual, né? O ato sexual forçado com pessoas idosas. Isso também é crime. A negligência, né? A negligência, ela se configura na omissão dos cuidados para com o idoso, deixar o idoso sem alimentação, né? Criar lesões e traumas no idoso, né? Deixá-lo abandonado em abrigos, né? Em lugares inapropriados. Para o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, né? Asilos, e não prover as suas necessidades básicas. É crime abandonar o pai, a mãe, o avô, a avó. É crime abandonar. Induzir ou coagir o idoso a passar procuração, a fazer um testamento, né? Isso é crime. É claro que no caso de procuração, às vezes o pai e a mãe eles precisam passar uma procuração para um filho, para uma pessoa idônea, né? Em razão do banco, né? Do tratamento do banco, ou então tratamento com o plano de saúde, né? Porque ele não tem mais condição de fazer. Mas o crime ele se configura quando tem malícia,
né, quando é feito para tirar proveito próprio, né, e obrigando o idoso a fazer isso. A violência contra o idoso, ela tem notificação compulsória pelos profissionais da área de saúde. Ou seja, o profissional da área de saúde, quando atende um idoso, se ele vê que alguma situação que pode sugerir violência contra essa pessoa, ele é obrigado a notificar, né, às autoridades essa violência. O artigo 95 do Estatuto, ele trata das penalidades, né, para quem infringir o Estatuto. Por exemplo, deixar de prestar assistência ao idoso sem justa causa, abandoná-lo em hospitais, casas de saúde ou abrigos, coagir o idoso a doar, a contratar, a deixar testamento, a fazer procuração, reter o cartão magnético, né, da conta bancária do idoso, com o objetivo de se apropriar, né, dos bens, exibir, né, informações ou imagens depreciativas, né, do idoso. Tudo isso, né, esses artigos a partir do 95, eles tratam sobre essas penalidades. Violências, esses crimes, precisam ser denunciados. O respeito e a dignidade é o que nós devemos ao idoso no nosso país. E o melhor jeito, né, de homenagear esses idosos é protegê-los, proteger os seus direitos, né, protegê-los das violências, dos crimes. Denuncie maus tratos e violência. Disque 100, denuncie. Silêncio significa cumplicidade. Denuncie. 7 anos do Estatuto, nós temos alguns desafios a vencer. Primeiro desafio a vencer é o preconceito. Preconceito do próprio idoso pela sua idade, né? Achar que é incapaz, achar que não presta mais para nada, né? É vencer esse preconceito. O segundo é a conscientização, tanto do idoso como da família, da sociedade, de que o idoso é uma pessoa que tem direito de ser respeitado. O terceiro é a denúncia. É preciso denunciar. É preciso levar ao conhecimento das autoridades o abuso contra o idoso. E o quarto é a punição. Essa punição ela precisa ser severa e efetiva. E só haverá punição mediante denúncia, né? A denúncia ela vai ser apurada e, se for constatada, ela vai ser punida. A última é a notificação compulsória, né, dos órgãos públicos de saúde. Essa comunicação formal dos órgãos públicos, ela vai pautar as ações que visam proteger o idoso. Nós vamos falar do projeto de mudança do Estatuto. Encontra-se hoje na Câmara dos Deputados o projeto de lei 5.383 de 2019, que visa alterar o Estatuto em relação à consideração das pessoas idosas, né? Que não será mais de 60 anos, mas sim de 65 anos. Os argumentos, né, que eles pautam é o seguinte: uma pessoa hoje com 60 anos não é idosa. Outro argumento: a expectativa de vida no Brasil, segundo o IBGE, é de 80 anos para mulheres e 73 anos para homens. E por último, a reforma previdenciária, né, a Emenda Constitucional 103 de 2019, que aumentou a idade mínima de aposentadoria para 65 anos de homens e 62 anos de mulher. Umas considerações que nós trouxemos apresentando a vocês o Estatuto do Idoso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê sabedoria para vivermos a nossa melhor idade. Vamos falar sobre trabalhos manuais na terceira idade. Trabalhos manuais é todo aquele trabalho que é feito com as mãos, e ele sendo feito como passatempo, os efeitos são muito benéficos à saúde física e à saúde mental. Segundo a doutora Cheryl Gutman, professora da Universidade de Columbia, Estados Unidos, as atividades se relacionam com a função neurológica, podem ser classificadas em 3 categorias.
A primeira, aquelas que ativam o sistema de recompensa do cérebro, liberam a dopamina, causando sensação de bem-estar e prazer. Segunda, as que preservam a função cognitiva na velhice. É uma expressão que está relacionada com o processo de aquisição de conhecimento. A cognição envolve fatores diversos, como pensamento, linguagem, percepção, memória, raciocínio e faz parte do nosso desenvolvimento intelectual. Terceiro, as atividades que promovem a resposta de um relaxamento. Uns artesanatos que dá total relaxamento enquanto você está fazendo. Além disso, afirma que as atividades como a música, desenho, leitura, artesanato, assim como a organização da casa, pode estimular a criatividade. Até mesmo a arrumação na casa estimula a criatividade. Isso é muito importante. Com o resultado, ao fazer artesanato, os efeitos da demência do Alzheimer são reduzidos. Um estudo provou que os hábitos de tricotar assiduamente, a pessoa se sente mais feliz e tranquilo. Os efeitos de tricotar é relaxante e incentiva a criatividade. Promovem a constância, que é a continuidade, estabilidade e a preserva a sua capacidade mental. Promovem também o desenvolvimento de aptidões de coordenação entre os sentidos. Percepção espacial, que é a capacidade de avaliar como as coisas são organizadas no espaço e investigar sua relação com o ambiente que você está. Destreza motora é a capacidade que qualifica uma pessoa hábil, que consegue realizar funções como perícia, aptidão e rapidez. Melhora o autoconceito e o autoestima ao fazer um artesanato, ao fazer trabalhos manuais. Diminui sintomas da depressão. Os atos são detonador da fluidez, ou seja, melhora a capacidade de concentrar a atenção e os pensamentos em uma área. A fluidez, olha bem, a fluidez é o fenômeno que acontece quando o nosso sistema nervoso se concentra profundamente em uma atividade, tanto que assim você não percebe o tempo passar e você não percebe nada que está acontecendo ao seu redor. Isso é a fluidez. Segundo os psicólogos, a fluidez é o segredo da felicidade. Esses efeitos é muito similar ao da meditação. Oferece paz, tranquilidade e dissipa o caos eterno, aquela angústia que sentimos por dentro. Eu amo fazer artesanato e estou aqui para incentivar nossas irmãs a fazerem artesanatos. Comece com uma coisa pequena mesmo. Não precisa começar com uma coisa grande. Isso vai te dar muita criatividade de você começar a desenvolver vários tipos de artesanato ou se concentrar em um tipo só. Estou aqui para incentivar nossas irmãs porque eu amo fazer artesanato. Que Deus nos abençoe. Olá, irmãs. Vamos fazer esse porta-cartão. Ele tem 2 compartimentos. Fica com um acabamento perfeito. Olha só, perfeitinho. Aqui, ó, por dentro. Você não vê costura, não vê nada. E ele é feito apenas com 2 costuras. E ele cabe direitinho, ó, 2 cartões, ó. Muito prático. Ó, tem essa aba que você pode deixar ele assim, colocar um botãozinho, ou pode deixar aberto. Tá vendo? Agora vamos fazer. Aqui eu tenho um tecido, pode ser qualquer tecido que você quiser. Aqui tem 56 centímetros por 9 centímetros de largura, tá? Pode ser qualquer tecido. Você coloca ele assim de frente para você, tá? E vamos começar a dobrar. O cartão tem 9 centímetros, então você deixa a altura assim, dobra aqui, ó.
9 centímetros. Sempre virada para você, a dobradura sempre virando para você. Aí você vai e dobra assim novamente. Vai fazendo, ó, como se fosse um leque, ó, para baixo. Dobra novamente. Olha a coordenação motora, olha para não esquecer. E você vai ter isso aqui, ó. Depois de dobrar 2 vezes, vai ficar assim, ó. 1, 2. Aqui embaixo, ó. 1, 2 e uma aberta, ó, solta. Quando ficar essa aba aqui, tiver já essas 2 dobraduras, você vai virar ela aqui para cima e vai ficar assim, os 2 lados, lado avesso. Aí agora a facilidade, uma costura aqui, outra aqui. Você pode costurar a mão aqui ou a máquina, da maneira que você quiser. Aqui e aqui. Somente essas 2 costuras. Aí eu trouxe um aqui de cor clara, para que vocês vejam bem. Aqui, ó, costurei dos 2 lados, olha. E vai ficar mais fácil de eu desdobrar para vocês verem como é dobrado. Eu vou até cortar aqui uma pontinha desse bico para ficar mais fácil de desdobrar, tá? Aí tá aqui, ó, uma abertura, 2 aberturas. Então esta primeira abertura aqui, ó, a primeira, você vai desdobrar por ela. Se precisar, você usa uma tesoura, você usa um lápis para poder fazer direitinho o biquinho, para ela ficar bem bonitinho, para ficar direitinho, ficar mais jeitoso. Aqui. Aí você vai olhar assim e vai dizer, isso não deu certo, porque ainda vai ficar assim, porque ainda tem outra virada. Agora aqui, ó. Tem essa aba e tem aqui. Então vamos virar aqui. Com a ajuda da tesoura novamente, eu vou acertar aqui os biquinhos para ficar direitinho, para ficar uma coisa mais bonitinha. Com calma a gente capricha melhor. Agora sim, olha. 2 costuras apenas, 2 compartimentos, a aba, vocês podem botar um botão, fecha o que quiser e pode colocar enfeite que quiser, pode botar um lacinho, use a criatividade. Com esse modelo, olha outra coisa que eu fiz, mesmo modelo, esse pode botar até nota. Ó, ainda botei uma alcinha e você pode colocar até notas, porque cabe. Ó, como ficou bonitinho. Mesmo modelo, uma bolsa, 2 costuras aqui, os 2 compartimentos, dá até para levar a Bíblia para a igreja. Coloquei a alcinha do lado, por cima. E aqui estamos uma bolsa. Um simples modelo de 2 costuras e dobradora. E nós temos muitas possibilidades de fazer para usar, para dar de presente. Espero que tenham gostado.